7, 6, 5, 4, 3, 2. Um Belo Horizonte, dia 27 de julho de 2014. São exatamente 9 horas da manhã. Está todo mundo com cara que está sentindo frio. E nós estamos aqui estudando, manejando bem a palavra da verdade. Um livro escrito por um irmão que tinha a intenção de nos fazer perceber que é necessário discernir coisas que parecem, mas não são. O que são, o que parece. São, mas não parece, parece que não é, mas é, parece que é, mas não é. Então, uma dessas questões, inclusive o capítulo 8, o antepenúltimo capítulo do livreto que nós estamos estudando, fala sobre a posição e a condição do crente. Parece meio bobo, mas essa doutrina é gigantescamente deturpada e mal entendida no métier evangélico, no meio evangélico. Mas o fato é que quando uma pessoa opta por Jesus Cristo como advogado, quando alguém nasce de novo, quando alguém recebe a Jesus Cristo, ele é colocado numa posição na qual ele está aperfeiçoado para sempre, eternamente teleio, perfeitamente perfeito, perfeitamente eterno, perfeito, perfeitamente eternamente perfeito, é absolutamente perfeito eternamente. Isso, ele nasce de novo, é ungido, selado, batizado, um monte de coisas usado aí com o Espírito Santo. E dali para frente, ele está exatamente com a mesma ilustreza de Cristo. Ele é tão ilustre, tão santo quanto Cristo é. Não acontece na manhã seguinte ele acordar menos santo. Não, hoje eu acordei meio down, eu estou meio de pode espiritual. Eu não quero saber de orar, eu não quero saber de fazer. Então, aí, caiu um pouquinho a santidade dele. Não existe isso. Ele é colocado numa posição inalterável, eterna. Isso é dito em Filipenses 3,15, que a Elaine não está anotando, porque ela está matando a escola dominical hoje. Filipenses 3,15. É o quê? Imutável, invariável. Ela não tem variação, não muda nada, é aquilo para o resto da eternidade. Filipenses 3,15 diz: por isso todos quantos já somos completos, teleios, sintamos isto mesmo. Eu falei foi Filipenses 3,15. E também Hebreus 10,14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou. Isso tem que ser bem frisado. Se alguém tiver uma lumicolor amarela, um lápis de cera amarelo, grifa isso aí no seu versículo em Hebreus 10,14. Porque com uma só oferta, que é traduzida aqui a oblação, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu estou falando 5 vezes, porque quando, não sei se vocês já devem ter lido sobre isso, eu sei que o Isaac é um rapaz bem informado, que a nossa memória ela é categorizada, ela tem níveis de fixação. Por exemplo, quando você está ali no telefone público, não tem caneta, não tem um pedaço de carvão, não tem batom, não tem giz de cera, não tem nada, e você precisa anotar um telefone, o cara vai falar do lado de lá. Vai falar, aí você fica um rafinho, né? Então tá, tchau, meio o quê? Não é? Você tem aquela. Tem uma memória. E daqui. Acabou. Daqui
2 horas você perguntava assim, qual que era aquele telefone que o cara te falou? Eu não sei. Na hora lá que você precisou, guardou, porque daqui a alguns minutos eu vou desligar esse aqui, vou precisar ligar esse. É uma memória muito volátil, é uma memória de curta duração. O cérebro sabe, ele não vai precisar saber disso daqui a 30 anos. Então, o seu próprio cérebro já vai determinando em que camada de durabilidade, de fixação, que aquela memória vai ficar, aquela informação. Tem coisa que fica por pouquíssimo tempo, coisas que ficam por pouco tempo, coisas que ficam por algum tempo, coisas que ficam por muitíssimo tempo e coisas que ficam para a vida inteira. Normalmente as coisas que são, as memórias que são fixadas com adrenalina são aquelas que você nunca esquece. Aquele medão que você passou assim, você tinha meio ano de idade, mas você lembra. Porque a adrenalina, depois vocês pensem nisso, uma coisa que foi muito alegre, que teve muita adrenalina, ou muito susto, ou muita raiva, ou muito medo, são aquelas coisas que você lembra o resto da vida. Eu lembro, por exemplo, de já ter, não vou citar assim totalmente, as minhas peladinhas, eu estava pondo fogo em alguma coisa e um cara chegou jogando tijolo em mim, eu nunca esqueci. Eu tinha uns 4 anos de idade. Jogando tijolo? É, eu estava pondo fogo na casa do cara, entendeu? Eu era bem peraltinho, já falei. Então, medos, raivas, prazer muito intenso, que tem muito ali, você não esquece mais. Mas quando você está ali no dia a dia, como aqui agora, eu gostaria que os irmãos se lembrassem bastante que uma só oferta, Jesus Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então você tem que, beleza? Quando você quer falar assim, ó, eu preciso que essa informação dure no meu cérebro. O comando, o control memória que você vai usar é falar em voz alta 5 vezes. Aquilo ali, começa a usar para você ver. Você fala 5 vezes em voz alta, aperfeiçoou para sempre. Uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas com uma só oferta, é para sempre. Para sempre eu sou perfeito. Eu nunca vou ser menos perfeito, mais perfeito. É para sempre. De uma vez você aperfeiçoou para sempre. Para sempre você vai ser perfeito. Você não vai ser menos perfeito, mais perfeito. Você não vai ter que fazer por onde. Você não vai perder a salvação. Você não vai perder a santificação. Você não vai perder a perfeição. É para sempre. É uma oferta só. Ele morreu uma vez. Com essa oferta ele santificou, aperfeiçoou. Para sempre. Todos nós aqui que estamos sendo santificados. Essa é a nossa posição. Essa é a posição que o crente foi colocado. É uma posição que já está aperfeiçoada para sempre. Não muda. Agora, a partir do momento que você nasce de novo, aí as coisas vão acontecendo. Você vai tendo seus erros, seus acertos, você vai pisando na bola, você vai pecando feio, você vai pecando bonito, as coisas vão acontecendo. Aí Deus tem que começar, de acordo com João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E Efésios 5:26, João 17:17, Efésios 5:26, ele tem que começar a aplicar a palavra dele. Quem era ali? O que aconteceu? Lembrou que ele esqueceu a Bíblia em casa. Ah, eu esqueci a Marta, eu vou lá voltar a buscar para ela. É o quê? Não. As meninas, ele esqueceu as meninas. Não! Mas pode ser, né? Mas à medida que depois que você nasce de novo, Deus começa a aplicar a palavra dele na sua caminhada, no seu dia a dia, na sua consciência. João 17:17, Efésios 5:26. Conforme você responde ou não a essa palavra que Deus vai te aplicando, das mais diversas formas, de acordo com a forma como você responde, se positivamente ou negativamente, aí vem as disciplinas. O Isaac lembra bem daquela varinha pendurada escrito Isaac. É que a mãe dele hoje está matando o povo, ela não está para confirmar, mas eu conheço essa história. Ficava atrás da televisão. Ficava atrás da televisão. Já quebrei. É para associar mesmo, né? Era personalizado.
Aí vem a vara. Isso está lá em Hebreus 12:10 e 1 Coríntios 11:32. Se nós não nos julgássemos nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, depois de análise de novo, vem a aplicação da palavra no seu dia a dia, na sua consciência, nas circunstâncias. Vem as disciplinas que Deus vai aplicando. Tem o ministério do Espírito também que vai te moldando, Efésios 4:11-12. Tem as dificuldades, as provações, 1 Pedro 4:12-14, é aquele que o pastor tanto gosta. Ele não está aqui também, está matando por hoje, mas é um versículo que eu sei que o pastor Geraldo gosta muito, muito. Ele que não está aqui para balançar a cabeça e falar, é verdade. Mas é aquele versículo de Tiago 1:2. Tende por motivo de toda... Opa! Eu vou apanhar! Opa! O trem está difícil! Toda alegria. Ser cristão é quase impossível, né? Não é impossível. Tende por motivo de toda a alegria. 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 5 vezes agora, igual. O passardes por várias provas. Nossa, que beleza, Deus está descendo um mine. Uhul! Que beleza, está tudo ruim, está tudo estragado, está tudo travado, o mouse não mexe. Uhul! Travou, que delícia, tô alegre. Não, mas você está muito alegre. O que foi? Porque tudo abacalhado na minha vida. Eu estou totalmente provado, eu estou sem dinheiro, minha mulher me abandonou, meus filhos me xingaram. Uhul! Que delícia! Não é? Tiago, o pastor gosta desse versículo. É porque a esposa dele chegou, ela já voltou do desvio, mas ele ainda não, continuou desviado. Então, mas ele gosta muito. Toda vez que ele tô até, não sei, às vezes eu até penso que Deus usa essas coisas, essas palhaçadas, uns caras idiotas assim, igual eu, para ver se aperfeiçoa o outro lado, né? Porque muitas das vezes, quando eu conversava com a pastor, já chegava assim, ai, minha vida, ó vida, ó, lembra do Hard Lip? Um leão e uma hiena. Vocês já assistiram? O leão é muito otimista e a hiena, ó vida, ó dor, ó azar, tudo vai dar errado. Lembra? Aí eu, Gera, que é? Tiago com 2, yes! Aí acho que para não ouvir mais isso, ele não chega mais. Ó Carlos, ó vida. É só pela graça de Deus. É, só pela graça. E que é exatamente o que eu estou falando. Todas essas aplicações da palavra de disciplina no Ministério do Espírito, as dificuldades, as provações, os desertos, não sei o que, etc, etc, é para nos conformar. Te dá conformidade, conforma. Já brincou de massinha? Lá na universidade você deve brincar de massinha, né? Tem aquele horário assim, em que a professora, depois do recreio, você canta merenda, merendinha, que é muito gostosinha. Quem foi que preparou? Foi. Aí você abre aquela guardanapim bonitinho, tem aquele pedacinho de bolo que a mamãe rolou, um pãozinho com manteiga, não é? Uma garrafinha, um monte de plástico, que suco. Você lembra daquelas merendeiras? Que você usava de lado assim, tinha um negocinho com um buraquinho. A tampinha pra fora? É, a tampinha caneco. Exato, tem a velha aqui também, a tampinha caneco. Né? Aí você vai brincar de massinha, você vai dar forma à massinha, conformar, entendeu? Essas coisas tudo que a gente passa na vida, depois nasce novo, aplicação da palavra consciência, disciplina, etc. É para nos conformar, para nos dar conformidade. Você passa a crescer em graça e na graça e com a graça e pela graça. Você não passa a ser merecedor da graça, você cresce na graça. Você, 1 João 2,6, você começa a acordar e entender que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6, ele não está nem anotando, ele ainda nem acordou. Ela está aqui de corpo ausente. Eu estou querendo saber qual foi aquilo que você leu sobre todo o motivo também que você já falou. É o Tiago 2.
É o versículo favorito do pastor Geraldo. Agora ele já voltou do desvio, eu posso perguntar, não é, pastor Geraldo? Seu versículo favorito, Tiago 1:2? Tende por motivo de toda alegria passasse por várias provações? Ele gosta. Capítulo 1. Verso 2. Pois é, ele está falando que é o que você mais gosta, onde passar por. É o favorito dele. É o que mais ama. Então, Hebreus fala que nós somos aperfeiçoados para sempre. Você lembra desse versículo? Uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, tudo que acontece na nossa vida, mesmo depois que a gente nasce de novo, aquilo que faz parte da condição que nós nos encontramos, existe advertência, já não são advertências, existem solicitações, eu poderia usar essa palavra, quando fala assim, eu te aconselho que você faça a coisa de tal forma, porque vai ser mais otimizado. Você está dando um conselho. Exortando. Mas existem os conselhos, não sei qual é a palavra, existem admoestações que nos convocam a que nós andemos de conformidade com essa posição perfeita, completa e eterna que nós já estamos nela. Ela é imutável. Você nunca vai ser mais santo, menos santo. Você não acorda mais crente, menos crente, mais salvo, menos salvo. Isso não existe. Tem muita gente por aí que acredita nisso. Mas o que existe é uma solicitação, vamos usar a solicitação, a que nós devamos andar como ele andou. 1 João 2,6. Por exemplo, em Hebreus 6,1 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina, dos ensinos, vão sair do leite, né? Prossigamos para a perfeição. A perfeição e por incrível que pareça, eu comentei isso com o Rafa ontem. Eu falei que eu não ia tocar nessa assunto, mas eu vou tocar. Todo assunto que eu converso com o Rafa, eu falo como eu vou tocar, eu acabo tocando ele aqui. Existem interpretações teológicas que defendem a impecabilidade. Impecabilidade. E, como toda teoria teológica, ela ainda vai se subdividindo, né? Ela vai criando divisões, pontos de vista. Existe, eu não sei onde esse cara tirou isso, o defensor da impecabilidade absoluta. Depois que você nasce de novo, você nunca mais peca. Não tem quem defenda isso. E existe a impecabilidade relativa. Tem pessoas que creem que é possível que você fique um prolongado período sem pecar. É a doutrina da impecabilidade. Mas nós sabemos que essa doutrina não é bíblica, porque o Paulo, que era um rapaz assim, de uma qualidade de vida espiritual bastante razoável, ele falou: olha, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, né? Ele mesmo, eu penso que um crente bem padrão, o Paulo. Paulo foi um crente com uma qualidade de vida, uma qualidade. Estou até querendo, eu estou ainda procurando o título da apostila lá, que tem a ver com a qualidade espiritual bem razoável, bastante elevada. Ele está dando a exortação. Se o autor de Hebreus, né, o Paulo está falando, nós temos que deixar o beabá, Hebreus 6, o leitinho, e começar a prosseguir para a perfeição. A perfeição aqui não quer dizer um estado de impecabilidade. Não quer dizer perfeição do jeito que nós, ocidentais, da cultura judaico-cristã brasileira, entendemos. Porque a gente tem essa mania de entender da nossa ótica. Também para entender de qual outra, né? A gente tem que aprender a entender a coisa de uma forma mais... O que essa palavra realmente quer dizer em qualquer lugar? Cara, a sua etimologia. Para o novo homem, não? Oi? Não está impecabilidade para o novo homem. Porque o novo homem, ele não peca. Não, mas nós não vivemos no novo homem o tempo inteiro. É bem provável que você tenha pecado ao ir buscar
a seda aí. Acho que não. O pneu, não, nem, pode ser de forma inconsciente. Se não vejo uma Pode ser não pode ser, o pecado não precisa ser matar o Papa, não. Tem os pecados que Cristo já teve. Nós vamos estudar esse Levítico, que eles são inconscientes, que eles são fruto da nossa ignorância, nós ignoramos. Às vezes, quando você estava andando, você não percebeu e você tem um xodó muito grande com o seu carro puff, bateu uma roda num buraquinho que você não viu. Lá no seu inconsciente, você falou, vê das unhas. Por que isso tinha que me acontecer? Não, eu falava, né? Não é? Lá sem querer, lá no seu inconsciente, assim, meu carro pegou. Mas Cristo já está ali providenciando a limpeza da alma do GG. Não, eu morri por esse pecado, porque nem sabe que pecou também. Nós vamos ver isso em Levítico. Tem pecado de tudo quanto é tipo, por isso que tinha ofertas de todos os tipos, para todos os tipos de pecado, para mostrar que Cristo morreu por todos os tipos de pecado. Por isso que se entendeu? O pecado levasse a pessoa para o inferno, ninguém seria salvo. Não, isso é óbvio, ninguém é salvo, todos pecaram. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, mas é só para o irmão entender esse Hebreus 6:1, ó. Você tem que deixar o beabá e prosseguir para a perfeição. Mas a perfeição não é o estado de... O que ele está falando é prossigamos para uma maturidade. Prossigamos para uma... Você tem que tomar uma decisão de querer viver uma vida com qualidade, com maturidade. Abandonar as infantilidades, deixar de reagir como você reagia. Viver no novo homem. O pastor Geraldo comentou, o novo homem não peca, lógico que ele não peca, ele é criado em santidade, etc. Então você tem que viver no novo homem. É isso que ele está falando. Vamos insistir em ser maduros, em viver na novidade. A gente mesmo, às vezes, né, como cristão, a gente tenta fazer a vontade de Deus através da carne. Sem isso é pecado, né? Claro. Então tentar... Aparentemente estou fazendo a obra, ser cooperador com Deus, mas no fundo, no fundinho, eu estou fazendo para agradar a Deus, no sentido de agradar a Deus, para comprar. Você está montando paia, né? Para comprar a Deus. Não, que o nosso próximo assunto... É interessante, só para completar ali, É que o Geraldo está falando que muitas vezes a gente faz a vontade de Deus, a Elaine faz a vontade de Deus, não a nova Elaine, né? não, e com igual ele falou, para agradar a Deus. Sim. E na verdade, o desejo de Deus é que nós sejamos agradáveis, mas é Ele que vai fazer as Ele já nos obras. fez agradáveis no amar. Lembra desse versículo que eu a gente não gostei? precisa, né? Isso que eu quero dizer. Tentar. Sim. Inclusive, nós falamos no assunto 8 aqui, o assunto 9 vai ser exatamente salvação e galardão. Não é? No assunto próximo. Nós vamos falar de novo do Bimar. Em 2010, agora mesmo nós falamos dele. Você falando sobre a salvação. Ou seja, aí você fica amontoando coisa para queimar lá no Bimar. Você está amontoando lixo. Quando você não pode aumentar a sua salvação em nada. Não sei o que galardão aí, não é? É vergonha de três. Salvação e galardão, se não me engano. Capítulo 9. Salvação e recompensa. E recompensa. Tem um versículo muito mal usado no Evangelho, aquele versículo que aperfeiçoar a sua salvação. Desenvolver. Isso não afeta a sua posição de salvo. O Scoff tem até um parênteses por causa desse versículo. É Filipenses 2,12. Operai. Mas a sua posição de salvo não muda nada. A questão de desfrutar dos benefícios da sua salvação é outra história. E aí, na verdade, o desenvolver lá é para você aprender a desfrutar mais. Não, tem versões que falam operar, não fala desenvolver, fala operai. É fazer exercício de algo que você já tem. Carlos, eu acho que esse operar aí é igual a pastor Modeira falou. Não é abrir a barriga com um biscoito. Não, eu já sou salvo. Né? A posição minha já é salva. Mas aí só tem outros tipos de salvação que Deus quer que eu quero. Eu vou ter que ser salvo com Deus aqui na terra. As situações, etc. Que áreas da vida. Eu vou ser salvo em áreas da minha vida e deixa para Deus. Pura libertação. É o que eles chamam por aí, de cura, de libertação, é a aplicação da palavra. Você aplicar a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo te traz essa palavra, dentro das circunstâncias que ele quer que algo mude.
É disso que você está falando. Se salvar dessas tipos de situações. Não é salvação eterna, não. E Deus continua nos convocando a andar como Ele andou. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A gente começou a estudar, quinta-feira passada, sobre santificação. Santificar significa nada mais nada menos do que deixar separado para. Inclusive, Elane santificou pãezinhos de queijo para o Isaac. Lembra? Ou, que se deixar o Natan e o Joel come tudo. Eles vão ali no mouse ali. Eles nem veem que estão comendo quando assunto não sobrou para o Isaac. Aí Elane foi lá e falou: santifica meia dúzia de pãozinho aí para o Isaac. Você separa. Deixa separado. Santificar significa nada mais nada menos que deixar separado. Deus separa algos e alguém para o seu uso. Separou uma nação inteira. Dentro dessa nação ele separou uma família, uma tribo inteira. Separou um homem, separou objetos, separou um jumento. Ele santifica o que ele quiser. E ele está falando: esse Deus de paz, ele pretende fazer com que tudo na sua vida seja santo. Lembra que nós falamos disso lá? Falamos lá e já falamos várias vezes. Acho que ainda não entramos nesse assunto vai ser legal. É que não existe diferença entre sagrado, eu não gosto dessa palavra, profano, secular. Entre o sagrado e o secular. É porque tem gente que usa profano. Não posso nem falar. Mas é a mesma coisa o tempo inteiro. É porque a gente é muito religioso. Mas a vara que o Moisés usou era tão santa quanto o próprio Moisés. Entendeu? Nós vamos tocar nesse assunto lá, vocês não leiam a apostila mais para frente. Não perde a graça. Mas você recebeu a apostila lá, recebeu? Sobre santidade? Mas é tudo que é pertinente ao nascido de novo, é tão santo quanto ele é santo. Por isso que Deus está falando que esse Deus de paz o santifica em tudo. Foi? Você falou, agora eu já vou ler tudo. É inevitável. Mas não é para ler, senão perde a graça. João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra contém a verdade. Não é isso que está escrito aí, pastor Geraldo? Não, contém. Santifica-os na verdade, a tua palavra às vezes contém a verdade. Não, porque existem interpretações assim, vocês sabem disso, né? Tem pessoas que creem que tem partes da Bíblia que são inspiradas e outras partes que não são inspiradas. Eles definem conforme a conveniência. Aquela parte que fala da onde ele não quer que fale é a parte que ele vai falar que não é a parte inspirada, evidentemente. Mas nós cremos na inspiração total. Então toda a palavra de Deus não contém a verdade, é a verdade. E 1 Tessalonicenses 5:11: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, eu estou falando aqui de versículos que fazem uma solicitação a andar como ele andou, a potencializar a conformidade da pessoa que está no processo de santificação progressiva, para que a sua condição esteja cada vez mais próxima da sua posição. A posição é aquilo que já foi dado. Não é, Isaac? Por uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. É porque o pastor Geraldo estava matando o culto, ele não ouviu quando nós falamos desse versículo. Não, ele está na pregação de hoje. Não. Pregação de Hebreus. Hebreus 10:14, se não me engano. Com uma. Você vai ter que ouvir isso de novo. Hebreus 26, 28, 10, 12. Não, essa frase aparece várias vezes dentro do livro de Hebreus, ali dentro do contexto de 8, 9 e 10, né? Porque ele tem um argumento. Mas com uma só oferta ele nos aperfeiçoou. É porque eu tenho que falar agora 5 vezes para quem não estava presente ainda. É que quando você quer memorizar algo, o ideal é que você fale aquilo em voz alta 5 vezes.
eu não posso esquecer de levar o salmão lá para casa da minha tia. Você vai levar o salmão para casa da minha tia, levar o salmão 5 vezes. Aí você não esquece. E como ele tem uma memória muito volátil, eu estou querendo ajudá-lo a fixar, em Hebreus 10:14 fala, porque com uma só oferta aperfeiçoou-se, deixa eu ver se assim, para sempre os que são santificados. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre, te deixou perfeito para sempre. Amanhã você não vai ser menos São Geraldo do que você é hoje. São Geraldo? Não, ele é o São Geraldo. Sabia? São Geraldo está presente. Quando alguém passar perto de mim, eu vou Tem gente que vai passar, que vai fazer sinal da cruz. Olha o São Geraldo ali. E se tivesse algum Judas aqui, eu falei, aquele ali é o São Judas. E eu São Carlos. Então Você falou que você conversando aqui, eu sou São Carlos, um respeito. É porque se as pessoas soubessem quem nós somos, colocariam tapetes vermelhos para passar. Não foi isso que alguém falou, acho que foi o São Marcelo que falou. Mas é porque nós somos santos. É da nossa posição. Mas E por enquanto o meu nome é Carlos, então eu sou São Carlos. só para deixar claro que Só para deixar escuro é que não é. bem explícito Explícito. que segundo Pedro 2,9 fala que nós somos uma nação de sacerdotes santos. Exatamente. Então nós somos santos por chamamento. Santo, como você falou, a palavra santidade é a raiz, santos é separado. Nós somos separados para Deus. Então, por isso, nós não temos essa não precisa chamar o São José, São Bernardo, São Geraldo. São Geraldo. Tem 2 São Geraldo. Nós podemos, nós precisamos, aí sim, desfrutar dessa posição nossa, porque o sacerdote santo, ele apresentava homens a Deus, e essa é a nossa função. Sim. Por isso nós vamos para a praça, vamos do lado, nós somos separados para Deus, choveu o dia todo. Nós somos separados para Deus para apresentar homens a Ele. São vasos de honra. Isso. Então, a palavra nos exorta. Efésios 5:8. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Já tem um outro versículo que fala essa questão de luz. Está dentro aqui do mesmo contexto. Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas. É o mesmo Efésios 5:8. No outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Uma exortação. Em 1 Tessalonicenses é dito: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Oi? Você falou com Tessalonicenses, mas não falou nada. Falei, 1 Tessalonicenses 5:8. Essa é uma convocação que é dada para o crente por causa da sua condição. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mas se você for um crente preguiçoso, se você for um crente cochilão e vacilão, não tem problema também não. Lá no Bimar, lá no Tribunal de Cristo, você vai lamentar o que você poderia ter ganho. Não é o que você perdeu, né? Você já não perde gol. Meu pai ficava invocado quando fala, você perdeu o gol, vai matava no bolso. O rapaz entrou dentro da área com o gol no bolso, de repente o gol ficou lá para trás, ele acerta, não perdeu o gol. Ô, você viu meu gol aí? Entendeu? Você não perde o galardão, você deixa de ganhar. Você está falando de galardão, a gente está falando de padre e galardão. É porque já é o próximo assunto, eu já estou entrando nessa vibe. Eu vi o pastor Geraldo falar uma vez lá na antiga igreja, né? O nosso São Geraldo? Ele estava comentando comigo, sim, não é? O Oswaldo assustou dele, o São Geraldo. Tá... Nós entramos nessa agora, eu estou na igreja errada. Foi lá de lanche que você está aqui. São Oswaldo? Eu sou o Oswaldo. Aí
Ele falou que vai ter. Quem ganhar mais galardão, a luz dele vai ser bem maior do que aquele. Com certeza. É a brilhância eterna. Mas como que é isso? Corpo mais brilhante e outros não. É capaz, igual você palha, né? Chega lá. É porque onde, por exemplo, você pega uma pedrinha preciosa, um diamante, coloca num lugar preto assim e joga uma luz. Uma pedra de diamante. Ela vai brilhar. Aí você pega 10 pedras de diamante e coloca no outro pano preto e joga a mesma luz. Qual que vai dar mais reflexo? Porque tem mais pedras preciosas. Então esse é o brilho que a gente vai ter na eternidade. Quanto mais pedras preciosas e tal, nesse sentido. Que é a glória do Senhor que vai refletir esse brilho. Não, a gente pode usar uma ilustração mais fácil de entender. Você tem 3 caixas. Eu tô achando que O rapaz fala assim: ô Geraldo, escolhe aí uma das 3 caixas. Você pode escolher 1, 2 ou 3. As portas, a porta da esperança. Tem 3 portas. mais fácil. 3 portas. Numa tem R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Ele fala assim: R$1 milhão em barras de ouro. No outro tem uma camisa da Argentina usada e falsificada. Suada também. E o cara ainda limpou o nariz essa beirada dela. Ainda vem assim com ranho. Vem lá grudado, aquele melecão verde. E no outro tem R$300. R$300. Aí você, não vou te avacalhar muito, então você escolhe a porta número 1 com R$300. 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 Dá pra fazer algumas coisas com R$300. Mas quando você percebe que poderia ter tido a oportunidade de ganhar aquela camisa que você tanto queria, você vai ficar empolgado. Você vai ficar, não, você queria R$1 milhão? R$1 milhão? Aí você vai ficar, nossa, se tivesse podido dar 3, gente, essa hora tá com R$1 milhão no bolso. Então você tem uma oportunidade na sua vida. A porta 1, a porta 2, a porta 3. Eu faço o que o Espírito Santo está me falando, eu não vou fazer o que o Espírito Santo está me falando. Eu vou fazer o que o Espírito Santo está me mandando, mas quem vai fazer sou eu, dou licença. Sentir algumas coisas posso fazer. Porque foi o seu exemplo, né? E aí você é a camisa da Argentina lá. O Geraldo fazendo a vontade de Deus. Ou você vai ganhar uma merreca ou vai ganhar uma fortuna. Lá no Tribunal de Cristo, o que vai ser melhor? 300 conto ou 1 milhão em barras de ouro que vale mais do que dinheiro? No caso, mas eu entendo o que tem a ver isso com o nosso corpo sendo luminoso. Isso são figuras, isso não quer dizer que lá você vai ser uma luz estroboscópica, você vai ficar piscando igual uma luz de boate, não. Porque isso aí são analogias que o Paulo, o Espírito Santo, através dos Escritores Sagrados, está tentando usar para te fazer entender o que não tem jeito de explicar. Porque o Paulo, o Espírito Santo revela as coisas para eles. Aí você volta lá no século II, né? Século II. E você tem que descrever para um rapaz do século II, ainda nem existe nem energia elétrica, nem nada, como é que é o funcionamento de um injetor eletrônico de um automóvel. Não, você não entende injeção eletrônica? O cara está no século II, ele anda de carroça. Nem fizeram o motor a combustão, então não existe palavras para a pessoa explicar para o outro lá o que ele conhece, mas o outro não conhece. O Paulo viu coisas, o Pedro, o João, etc., viram coisas lá que eles querem descrever para a gente. Parece assim uma safira, brilha, igual não sei o quê, o pé é assim. Você já viu quando a gente dá uma polidinha no latão? Pois é mais ou menos assim. A voz dele, como é que eu vou descrever a voz? Parece uma acrovoz. Entendeu? Ele não tem palavras para explicar. O que lá é normal, para nós não é normal. Lá é outro plano, é outro nível, outra linguagem. Aí ele usa analogias. Porque está falando, o que o Paulo quer dizer nessas passagens aqui, nós vamos estudar no próximo estudo do Bimar, da recompensa, é que tem coisas lá que valem mais a pena do que outras. E isso vai depender da forma como você se permite ser usado por Deus aqui agora. Aí ele usa a analogia. Tem estrelinha que brilha um tiquinho,
O Joel é uma estrelinha de Jesus. Né? Ele aprendia isso na escola dominical quando você tinha 3 anos de idade, né, em Florianópolis. Ele é estrelinha, isso, uma estrelinha de Jesus. Mas ele pode ser um solzinho de Jesus. O sol brilha mais que a estrela. A estrela você fica olhando para ela de boa, o sol não. Então tem os tipos de brilho. E ele usa essas analogias para ver se a gente entende. Por exemplo, o apóstolo João ele falou sobre o número que seria colocado na testa ou na mão. Como isso poderia, imagina ele falando sobre isso, como ele poderia imaginar que seria possível fazer uma coisa dessa? Não é possível que o pessoal de 27 anos sabia que ele era código de barra? Pois é. Não sabia que era código de 20 barra? anos atrás, o pessoal não sabia como seria possível. Hoje, já é lei dos Estados Unidos, um chip colocando na mão. Ô, seu bobão, o João estava falando para os leitores dele lá. Aí nós vamos colocar um código de barras que vai passar por um leitor óptico no supermercado, e sem esse código de barras inserido de maneira subcutânea para ser lido pelo feixe óptico de células fotoelétricas, você não vai poder efetivar a sua transação comercial. Caramba! Foda o quê? Entendeu? Aí ele falou, vai ter uma marquinha lá na sua mão, na sua testa. Mas o João falou sobre isso. Eu penso até que é extremamente, não é muito, acho que chega a ser extremamente desgastante. Porque eu também, como todo mundo, naturalmente, que tem um espírito dentro de si, que trabalha e a gente vê o resultado no decorrer dos anos da vida da gente. Porque eu sempre me questiono, eu perdi a oportunidade de fazer isso. Eu podia ter feito. Perdeu. Tipo, mas de qualquer jeito, penso que isso não seria o correto de pensar assim, que perdeu a oportunidade. Porque, como eu estou te falando, é extremamente desgastante. Chega num ponto que a gente até fica se questionando, né? Questiona Deus por causa disso. Porque, de fato, todos nós queremos aproveitar todas as oportunidades ao máximo. Tem uma passagem bíblica aí, que eu não lembro agora, mas está aí, que fala que parece alguém conversando com Jesus, parece, ou se não o próprio Deus falando, que aliás é a mesma coisa, dizendo que o homem faz aquilo que era obrigação, não mais. Quer dizer, ele fez, e reconhece que só fez aquilo que tinha que fazer. Aquela palavra lá, servo inútil. Servo inútil. De maneira que eu acho que serve até como um alívio a gente parar de pensar tão radicalmente. Eu já tenho uma tendência de ser radical nas coisas que eu faço. Porque, como você falou, é desgastante. Porque eu sei de mim, mas as outras pessoas têm lá os seus motivos para quando eu dou. Não, você não vai ficar lamentando o leite que derramou, você vai empacotar o próximo para não derramar. Você tem que tomar cuidado. Mas voltando no assunto lá o Senhor, tendo em vista que Ele já nos colocou numa posição fantástica, eternamente perfeita, Ele nos exorta. Ele nos exorta a que nós conformemos o nosso dia a dia, nossa vida, a nossa própria condição de conformidade com a nossa posição. São esses versículos que nós estamos lendo aqui. Nós já lemos aí o 1 João 2,6, o Hebreus 6,1, o Filipenses 3,12, o 1 Tessalonicenses 23, o santifica em tudo, os santificos na verdade, João 17,17. Agora estamos aqui no 1 Tessalonicenses 5,11. O 1 Tessalonicenses 5,11 nós já lemos. 5,6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nunca é algo na marra. Deus nunca obriga nada a ninguém. Ele solicita. Ele falou, você já está numa posição que não vai mudar. Você vai perder a salvação, não esquenta a sua cabeça. Você não vai ser mais santo nem menos santo. Mas eu te exorto a que você ande da forma como Jesus Cristo andou. Então, não fica dormindo aí
comendo mosca, cochilando, igual os demais. Ele está falando dos não nascidos de novo. Ou seja, se você é luz, anda como filho da luz. Vigia e seja sóbrio. Mas 2 versículos depois ele fala, mas Deus não nos destinou para a ira. Ele nos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para quê? Esse que é o fragmento bonito do versículo, é o 10, né? 2 depois daquele outro que ele fala. 4, né? Não durmamos como os demais. Ele morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. A vida cristã é confortável assim. Você pode ser um vacilão o resto da sua vida. Você vai deixar de perder brilhância. Nós vamos entrar nesse assunto no próximo. Salvação e recompensa. Você vai falar, vai ter um lamento. Eu não fiz aquele trem que o Espírito Santo me falou, senhor. Olha o que eu deixei de ver. Na hora que abri a porta número 3, o Espírito Santo, vamos ver o que São Geraldo não quis ganhar. Aí que abre a cortina assim, R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Tá vendo, amor? Perdeu. Bom, deixou de ganhar, né? Mas estão aqui seus presentinhos. E a sua camisa. Ainda vou te dar a camisa também. Aquela camisa da gente falsificada, suada e arranhada. Mas quer vigiemos, quer durmamos, nós vamos estar com ele do mesmo jeito. Esse é ótimo, sim. Sim, mas o que ele fala, mas não cochila não. Presta atenção. Porque até mesmo dentro do contexto de Tessalonicenses, o Paulo mostra que existem 3 formas de dormir. Existe esse que nós saímos dele agonia mesmo, alguns talvez ainda não. Né? Quando nós estávamos com o nosso metabolismo desacelerado e as compulsões sinápticas estavam mais contidas, aí nós entramos naquela situação de Rapid Eye Movement, lembra do REM? Aí nós sonhamos, então a gente estava descansando o corpo. Esse é o sono, é o dormir fisiológico. Existe o dormir escatológico, que está na Tessalonicenses também, que é aquele dos mortos em Cristo. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que nascem de novo, que são colocados nessa condição, nessa posição, quando partem dessa para melhor, né, o pastor Geraldo diz que é a fim de logo, né, ele não quer nem saber de arrebatamento, ele quer partir desta para melhor quanto antes. Tem convicção de você arrebatado. Não, ninguém pode falar isso não. O Paulo tinha também e dançou. O Paulo tinha, era igual a você. O São Paulo era igual ao São Geraldo. Ele falou, nós que estamos vivos aqui, nós vamos subir e encontrar com ele lá. Já morreu, tem 2000 anos. O Paulão achou que ia nessa também e já passou 2 mil aí. Dispensação, ele não ia ter essa convicção. A longanimidade de Deus pode nos surpreender, pode demorar mais 2000. Se Paulo vivesse agora, nesse período agora, nós somos privilegiados. Mas que ele achou que ia no arrebatamento. À luz da profecia, né, nós somos muito privilegiados. Se Paulo vivesse nessa época, ele estava pula aí, eu acho que não saía da Praça 7 pregando. Né? Não, ele já não saía nem naquela época, quanto mais agora. Mas só para fechar esse raciocínio aqui, existe o dormir fisiológico, existe o dormir escatológico, que é aquela posição da qual o crente pode ser tirado a qualquer momento. E existe esse dormir aqui, que é o dormir no nosso contexto, que é o dormir moral. Não, existe o fisiológico, o escatológico e o moral. É o dormir moral, é o vacilar. Você é um vacilão em Cristo. Mas não é o espiritual? Oi? Não. Existe o fisiológico, existe o escatológico, que é morrer. Sim. Existe o moral, o espiritual, o relacional. Esse moral pode ser espiritual, né? É a mesma Porque coisa. aquele não vigiando na doutrina. Né? Exato, não vigiando na aplicação da palavra santificante no seu dia a dia. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Chuta o vizinho, porque ele te xingou. Irai-vos, mas não pequeis. Não, eu prefiro o irai-vos, mas não pequeis. O capeta fala chuta.
chuta o cara porque ele te chutou. A mulher passou Pagar com a mesma moeda. dentro do ônibus, te deu bolsada, vai lá e pisa no pé dela sem querer. Vai lá e o capeta fala isso, né? Para nossa carne. E ele, se a gente deixar, ela reage dessa forma. O Espírito Santo fala, não torneis mal por mal. Nesse momento, 1 milhão, corta 1, corta 3. A camisa suada, 1 milhão. Aí eu falo, não, eu quero a camisa suada mesmo. Desculpa. Ou, não, eu não vou. O Espírito Santo acabou falando para não tornar mal por mal. Eu não vou precisar dessa mulher, não, coisa, né? Deus a abençoe, né, na sua estupidez de comportamento. Plim! Caiu lá no cofrinho eterno. Mais uma pedrinha de diamante. Mais uma pedrinha para sua roupa. Quando você estiver desfilando no carnaval da alegria eterna. Mais uma lantejona para brilhar. E como é que chamava aquele cara que ganhava todas? Que ele vinha se exibindo assim todo. Era um homossexual famoso lá da época do carnaval. Ele era o concurso já. Morreu. Já virou purpurino. Não. Eu tô com Boris Casoy na cabeça, mas não é esse não. Clóvis Bornai. Clóvis Bornai. Aí você vai ser um Clóvis Bornai do Senhor Eterno. Assim, não é? É Clóvis Bornai. Vamos comentar que a minha vizinha tem uma papelaria. Você pisou no pé dela? Do lado lá do salão. E que nessas conversas que eu tenho tido, na realidade a gente não tem conversado a fundo, porque ela não já tem as suas convicções e ela não aceita. E numa dessas não aceitações, ela até falou com relação a essa coisa do arrebatamento. E ela fechou a questão que o arrebatamento funciona da seguinte forma: a pessoa morreu, aí o arrebatamento acontece. Aconteceu na morte. Não tem gente que acredita nisso, como ela. Não, Apocalipse 23 fala isso mesmo. Não existe, a colocação é que não existe um arrebatamento inesperado de vivos. Assim, não sei, eu conheço mas de morte. Morreu, ele foi arrebatado. O caso de Paulo ele está falando, ele foi comentado, ele foi arrebatado. Não, mesmo porque Apocalipse 23, 2 fala sobre isso. Depois você pode procurar. Está lá em Apocalipse 23, verso 2. Então é isso. Segundo Timóteo 2, 1 e 9. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou antes dos aions, ou antes do céu. Amém? Então, espero que os irmãos tenham compreendido que a posição é uma, mas o dia a dia é outra. E o dia a dia só se iguala à posição, a condição só se iguala à posição por obediência. Por isso que existem essas exortações. Se a gente é luz, vou andar como luz. Se a gente fala que é cristão, vou andar como Cristo andou. Senão, você fala que é um Maomeão, anda como um Maomé andou. Cara, só pra